Ele tem livro dele, se você se interessar por isso, depois você procura Salles, lá na Holoteca, que tem livro dele. Tá. Inclusive tinha livro dele até para mim, etc. Tal. Agora, o que é que se passa? Esse doutor Salles era fora de série. Ele foi um dos que mais estudaram o processo de superlotação no Brasil, até quando eu estudei isso. Porque esse assunto foi uma das coisas que eu mais estudei na minha vida. Porque isso era indicação que os médicos deram, que eu precisava de estudar isso. Só que tem que não era superlotação. O nome que ele chamava era menino prodígio. Entende? Por exemplo, Janela Demarco, que é aquela menina com 4, 5 anos, era pianista internacional. Nós temos também os dados de tudo isso aí. O Pepino Ariola, que era o nome dele, é outro cara também. Esse aí era até da base lá da Espanha, com outras coisas todas. Então, havia o prodígio infantil, está entendendo? Que era um menino fora de série. Eu examinei isso tudo, um monte de gente, a situação aí para valer. Agora, o doutor Salles, ele gostava muito da teoria. Salles. Agora, o doutor Salles, ele gostava muito da teoria, que não é dele, era de outros que estudaram até na Europa, nos Estados Unidos, que uma boa parte de superdotação é devido a algum processo de parto. Quando um parto é laborioso, aquilo mexe com a cabeça da criança, ela sofre com aquilo, e aquilo então torna a criança desperta, madura mais cedo. Ela amadurece o processo de pensar, raciocinar e se defender mais rápido que a outra criança, o normal dela. Às vezes, alguns anos antes. Você está entendendo isso? Entendi. Agora, o que se passa? Uma boa parte, eu estudei muito com o Salles também, a gente de vez em quando telefonava, via as coisas todas, porque ele se interessava pelo processo de parapsiquismo para ver como é que era isso. O prodígio, por exemplo, do ponto de vista parapsíquico. Por que é que uma pessoa eles acham que ele tem uma sensibilidade parapsíquica maior do que o outro? Aquilo também é superlotação. Então ele juntava tudo isso. Agora, no meu caso, ele quis estudar porque queria saber tudo da minha vida, como é que foi meu parto, milhão de coisas. Eu falei assim, eu sei dessa teoria, já vou lhe dizer tudo como é que era. Quando ele falou, tocou nesse assunto, eu mostrei para ele, não, eu tenho os livros disso, já estudei isso, já vim de muito tempo, por causa disso. E outra coisa, você sabe que quem estudou mais superdotação também foram os japoneses. Isso desde a Segunda Guerra Mundial. E uma das pessoas que mais estudaram superdotação foi um psicólogo que ele estudou muito os processos mais sérios da psicometria, que é o psicógrafo e o psicômetra, que é o processo que havia o psicograma. E que depois disso ficou, porque os americanos tentaram cortar esse negócio, a psicologia colocou isso na história só. Mas a psicografia até hoje ainda é estudada, mas não é bem o que se fazia. Então, o que se passa? Todos esses que estudaram o psicógrafo e psicograma, os psicólogos, sabem do processo de superdotação. Entre eles tem os japoneses, tem judeus de Israel, tem a mesma ocasião que eu andei estudando, faz algumas décadas isso, e os Estados Unidos, todos eles eram muito interessados nisso. E também os belgas, porque esse meu amigo, por exemplo, um dos lugares que ele estudou foi na Bélgica. Isso desde a Segunda Guerra Mundial. Ele passou o período da Segunda Guerra na Bélgica. Então ele disse tudo, é brasileiro. Depois, quando acabou a guerra, ele veio para o Brasil. Agora, ele estudou o processo de psicograma. Então, ele sabia o que era a situação séria do processo da superdotação. Isso tudo eles levaram em consideração. Agora, o que é que se passa? Raciocina só nisso. O arcabouço, a estrutura disso que eu estou lhe falando é só isso. Quando uma criança nasceu e ela teve um trauma no parto, aquilo afeta a cabeça dela de tal maneira que exige que ela fique mais alerta. Ela se desperta. Você esperta a pessoa, ela se desperta na hora. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, a criança, se fica assim, ela começa a chorar, tudo melhora. É tanto que tem uma opção de médico que gosta. Ele colhe o ovo, ou seja, colhe a criança, o recém-nascido, vira ele de cabeça para baixo e dá uma batida no traseiro da criança. Para quê? Para que ele comece a respirar. E os pulmões começam a funcionar aqui, ó, dentro dessa nossa atmosfera. Agora,
aquilo já é para incentivar a vida que está começando e o fole do corpo que está funcionando. Agora veja, o que acontece com a criança? Uma boa parte das crianças começa a chorar. A hora que bateu, aquele negócio todo. Começa a vida com choro. É tanto que eles falaram, né, que a melhor vida que existe é aquela que começou com um bom choro. Esse bom choro é porque a criança começou a virar gente. Ela começou a ficar desperta, lúcida. Ela sabe o que se passa, ela amadurece mais rápido. Professor, isso tem a ver também com o aumento das sinapses, porque o fisiatra, Dr. Francisco Veras, né, que estuda crianças, né, com problemas de paralisia, ele também fala sobre isso, que ocorre isso no cérebro, ocorre sinapses maiores, favorecendo... Não, tudo anda mais depressa, o processo todo é esse. Agora, ó, o meu caso foi um caso típico, e o Salles sabia disso. Eu falei, não, o seu caso é um caso típico da tese. Vou procurar esse... Agora, veja, eu não sou uma pessoa superdotada ou um gênio, não tem nada disso. Mas eu tenho uma coisa comigo. Aquele processo do parto e essa situação toda criou uma condição de, vamos dizer, de autossuficiência muito grande em mim. É aquilo que eu falo, eu sou um javali. Eu marco uma coisa, eu faço. A superação, né? Na verdade, você deve ter não, você fica com o seu temperamento, você começa a ter confiança no seu pulso. O que é que eu vivo falando? A coisa mais séria que você precisa de ter. É a vontade. O que você quer? Qual a intenção? Qual o objetivo? Entendeu o que eu falo? Aqui, ó, pulso. Nós precisamos ter isso. Agora, ó, esse negócio me deu pulso. E outra coisa, eu era um menino que, dentro da minha condição, era até tímido. Mas eu sabia o que eu queria. Eu escutava tudo e fazia o que eu bem entendia. Você está entendendo como é que é? Agora, minha vida toda tem sido, até hoje, tem sido assim. Nada de brigar com os outros, que não resolve. Procure expor. Não deu certo, cai fora e vai cuidar da sua vida. Normalmente é o que eu tenho ocorre que ter isso, né, inteira. professor? Quando eu trabalhei com educação especial por uns 20 anos, né? Fui até coordenadora de educação especial. Então, eu trabalhei com superdotação. A criança superdotada, se o professor não souber observar, ele é diagnosticado como criança mentalmente desfavorecida. Eu sei disso. Então, e outra quer coisa, dizer, não essa é coisa só da isso. timidez, do não é só isso. introspecção, Eles vão né? falar, Entendeu? às vezes, que a pessoa é hiperativa. Vão falar que, às vezes, ele é alterado mesmo, muito maior. Porque, às vezes, a pessoa não quer falar nada, só olha, não fala nada. Eu já vi casos incríveis disso. Você está entendendo? Nas escolas mesmo. Agora, no Rio, eles têm feito muito esforço para examinar o povo nesse sentido. Eu sei porque eu acompanhei alguns casos lá. Tem um caso de uma criança que eles chegaram à conclusão que o menino tinha alguma coisa, devia ser retardado. Então, o que fizeram? Colocaram 6 professores que davam aula para ele para examinar durante uma semana. E fazer comparação com os outros. Depois de uma semana, chamaram lá os responsáveis e falaram para eles, olha, seu menino não é retardado. Pelo contrário, ele é superdotado. Aí deram para ele o departamento de ciência da escola. Viu? Isso aconteceu em Ipanema. Eu sei que eu estava lá. Ocorre mesmo com o professor desatualizado. Agora veja, os professores gostaram da história. Você está entendendo? Porque saiu do buraco para o píncaro. Entende? Da água para o vinho. Mudou toda a condição. Agora, há muita gente implicada com a criança. Entendeu? Agora, ó. Levou no bico todo mundo. Uma semana depois, os 6 professores deram a mesma nota. Não, o menino é superdotado. Por isso que ele é desse jeito. Nós temos que arranjar um ambiente. Aqui não tem ambiente para ele. E ocorre também o caso do desinteresse. Aquilo para ele também, tudo que o professor está passando não interessa agora, mais. Ele começa a ficar desatento. Pior do superdotado, né? Seja homem ou seja mulher, eu vou te falar o que é o pior. A hora que junta os 2 fatores. É o taxipsiquismo. Também. Se o taxipsiquismo aparece, o negócio piora mais. Parece que eu estou falando assim, por exemplo, ele é tac para expor a situação, que às vezes ele pode ser até tac, mas não é bom, ele não é extrovertido, ele não fala bem, ele tem dificuldade com aquilo. Agora, quando a pessoa é taxica, pensa rápido, se comunica rápido, sai de baixo. Isso é um perigo. Se não tiver o preparo, uma superdotação piora tudo. Foi o caso do meu irmão, né? Meu irmão até dessomou, ele era superdotado, mas a família não soube aproveitar. Que dessoma mais ele caiu nas drogas, né?
aqui por acidente. E ele foi para as drogas, porque a vida não oferecia. Mas isso é a fuga. Ele saiu dos conflitos que ninguém soube expor para ele. Não deram a saída para os conflitos dele. Tem muita gente assim. Esse foi o motivo que eu me dediquei ao processo de superdotação. Ó. Já de ver, eu recebi gente que eles desconfiavam que era superdotada até do exterior, lá em Uberaba, já no movimento espírita. Eu atendi um monte de gente.